A mensagem de hoje, eu pretendia fazê-la num domingo só, mas não deu. Então eu a dividi em 2 domingos. Hoje eu vou falar sobre a primeira parte. Domingo que vem falarei sobre a segunda parte. Enquanto os professores não voltam, eu quero dizer da onde eu tirei essa palavra. Não é da minha cabeça. Na verdade, eu li 2 livros de um rabino que Deus tem levantado nos Estados Unidos de uma maneira muito tremenda. É um rabino messiânico que reconhece Jesus como Messias. O nome dele é Jonathan Cahn. Este homem trabalhou no mercado, na Bolsa Americana, durante muitos anos, até que Deus o separou para o ministério. Então é um homem que tem uma visão profunda sobre a economia, sobre a dinâmica da economia no mundo. E ele trouxe então esta palavra em 2 livros. O primeiro chama The Harbinger, que significa o presságio, e o segundo é o Shemitah, que é a mensagem de hoje que eu vou trazer para vocês, se chama o mistério do Shemitah. Diga para a pessoa do teu lado aí, que palavrão é esse aí? Eu quero dizer para vocês que este é um mistério que até pouquíssimo tempo ninguém tinha acesso. Este rabino, profundo conhecedor das Escrituras, trouxe esta revelação, e a pesquisa dele é extraordinária, porque ele não só traz o princípio, mas ele também mostra como é que esse mistério está abalando o mundo. A pergunta que eu quero fazer para vocês: será que um mistério de mais de 3.500 anos pode afetar a economia do mundo hoje? Será que o que está acontecendo no mundo diz respeito a mais do que a dinâmica do câmbio, da bolsa, os erros e acertos políticos dos nossos líderes? Será que Deus não está querendo falar com a humanidade alguma coisa muito séria? Diga para a pessoa do teu lado: presta atenção, porque Deus vai falar com você hoje. Antes de mais nada, eu preciso explicar para vocês o que é o Shemitah. Todos vocês já ouviram falar do Shabat? O Shabat era o sábado do judeu, é o sábado dos judeus. Deus deixa claro que durante 6 dias o povo deveria trabalhar, mas no 7º dia, no Shabat, eles deveriam descansar. Não deveriam trabalhar, deveriam estar com a sua família. Mas porque Deus, na verdade, Ele trabalha por ciclos. O que muita gente não sabe é que Deus não tinha só um dia sabático. Deus estabeleceu também um ano sabático. Eu quero que você leia comigo Êxodo, capítulo 23. Eu vou pular o outro texto que é muito longo. Êxodo 23, versos 10 a 11. E Deus diz assim: 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com teu olival. O ano sabático é o Shemitah. Diga assim: Shemitah. É o ano sabático. É o ano em que o povo deveria descansar. Literalmente, os judeus tinham que deixar as vinhas, as plantações, os bosques abertos para os pobres. Naquele ano, eles tinham que viver do que eles haviam plantado e colhido nos outros 6 anos. Então, durante um ano, a terra não pertencia a ninguém. Tudo que crescesse espontaneamente, sem que houvesse o plantio, se chamava Hefner, que significa literalmente sem dono.
No último dia do Shemitah, seria como se fosse o nosso 31 de dezembro. O último dia era o dia 29 do mês Elul. Isso acontece entre setembro e outubro. Varia, porque o ano judeu é um ano lunar, portanto não é igual ao nosso calendário solar. Então, geralmente, esse dia 29 de Elul, o último dia do ano, acontecia entre setembro e outubro. Acontece até hoje. O que acontecia nesse último dia? Todas as dívidas eram canceladas. Diga para a pessoa do teu lado: ano de Shemitah é ano das dívidas serem canceladas. Deixa eu dizer para vocês, esse ano que nós estamos vivendo é ano de Shemitah. Começou em setembro de 2014 e vai até setembro de 2015. Diga para a pessoa ao teu lado: Deus quer cancelar as suas dívidas. Eu quero ouvir um glória a Deus aí. Deuteronômio capítulo 15, versículos 1 e 2 dizem o seguinte: ao fim de cada 7 anos farás remissão, diga Shemitah. Este, pois, é o modo da remissão, diga Shemitah. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá, diga Shemitah, o que havia emprestado. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão, diga Shemitah, do Senhor é proclamada. A palavra Shemitah literalmente é remissão, perdão de dívidas. Deus, então, ele determina que no 7º ano, no ano em que a terra deveria descansar, no final deste 7º ano, do Shemitah, no dia 29 de Elul, todas as dívidas eram canceladas. Então esse dia era um dia muito esperado, o ano sabático. Agora, qual a razão do Shemitah? Por que Deus criou o Shemitah? O que ele queria dizer para o povo judeu, o povo da aliança? Em primeiro lugar, o Shemitah ensina que a terra é do Senhor. Diga para a pessoa do teu lado: você pode ter muitas coisas, mas Deus quer que você não se esqueça que tudo pertence a Ele. Nós somos mordomos de tudo que pertence a Deus. Em outras palavras, a soberania de Deus se estende também ao reino financeiro, não só dos indivíduos, como das famílias e até das nações. O Shemitah declara também que Deus é o primeiro, acima de todas as realidades da vida. Durante o Shemitah, Israel deveria voltar para uma vida mais espiritual, para a busca de Deus. Deveria se preocupar menos com o reino físico e se preocupar mais com o seu relacionamento com Deus. Então, na verdade, o que Deus quis quando Ele criou o Shemitah? Que nós quebrássemos os vínculos com as cadeias que nos prendem, com os medos, com os apegos, com as ansiedades que fazem parte da vida física. E Deus então espera que nós nos voltemos para Ele e creiamos que Ele cuida de nós e que Ele é o nosso provedor. E eu quero declarar e profetizar na sua vida: Deus cuida de você, cuida de tudo que é seu, dos seus negócios, da tua casa, da tua família, e Ele espera que você possa olhar para dentro de você e enxergar os teus apegos, os teus medos, as cadeias, e entregar a Ele. Amém? Diga assim: Shemitah nos lembra de que Deus é o provedor da minha vida. Acontece que a nação de Israel, de uma hora para outra, para de cumprir o Shemitah. A verdade é que durante 490 anos, eles não cumprem o Shemitah. E portanto eles roubam de Deus 70 anos. E Deus então envia uma nação poderosa, chamada Babilônia, que entrou na terra de Israel em 3 incursões diferentes. No ano 605,
no ano 596 e por último 587 ou 586. Os números variam aí. Alguns dizem que é 86, mas os judeus dizem que é 587. Vocês já ouviram falar de Nabucodonosor? E Nabucodonosor entra, destrói a cidade de Jerusalém, põe fogo no templo e leva o povo cativo para a Babilônia. Pergunte para a pessoa do teu lado, quantos anos eles ficaram lá? 70 anos. Jeremias 25, de 4 a 11, eu vou ler só o último versículo. Diz assim: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Jeremias, durante todo o seu período profético, ele prega a Israel dizendo, por causa do pecado, Israel ficará cativa, e ele ainda diz quantos anos seriam. Mas será que isso é coincidência? Lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versos 20 e 21, a gente vê claramente Deus falando aqui, que o período que eles ficaram lá na Babilônia foi para pagar os anos que eles roubaram. O texto diz assim: os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até ao tempo do reino do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. 2 Crônicas já é um relato depois que Israel tinha ido para a Babilônia. E ele diz claramente que Deus mandou o povo para a Babilônia, e lá eles permaneceram por 70 anos, até que a terra descansasse nos seus sábados. É o Shemitah. E fala exatamente dos 70 anos. O que na verdade esse rabino tem dito é que aquilo que pode ser uma bênção pode se tornar um juízo. Aquilo que pode se tornar uma libertação pode se tornar um cativeiro. Aquilo que pode se tornar uma restituição pode se tornar uma perda. Aconteceu com Israel, e o que a gente vai ver é que está acontecendo com o mundo também. Diga para a pessoa do teu lado, o que eu tenho a ver com isso? E aqui está a minha pergunta: será que o Shemitah, o ano do Shemitah, tem alguma coisa a ver com a gente? Nós somos gentios, nós nunca guardamos a terra. O que Deus está querendo dizer para o mundo? E esse rabino então, ele diz o seguinte, essa é a revelação que Deus deu a ele, que no ano do Shemitah, Deus está anunciando ao mundo que o mundo está se afastando de Deus. E por conta disso, os abalos econômicos que estão acontecendo no mundo, e eu vou mostrar para vocês alguns deles, estão diretamente ligados a este fato que Deus quer revelar. É um ano que o povo de Deus tem que refletir, tem que voltar para si, tem que se quebrantar na presença de Deus. E tem que pedir a Deus, Senhor, guarda-me de viver uma vida independente. Guarda-me de viver uma vida de achar que eu posso dar conta das coisas, ou que eu é que produzo todas as coisas. Portanto, o ano do Shemitah tem sido um ano que até os analistas políticos não entendem. Vocês já ouviram falar do Outubro Negro? Ouviram falar da Segunda-feira Negra? Os analistas, eles não entendem por que todos os abalos econômicos acontecem entre setembro e outubro. Eles simplesmente ficam meio apavorados, só que eles não têm ideia que isso tem a ver com o ano de Shemitah. E eu quero mostrar para vocês, rapidamente, porque o tempo não me permite, os 7 grandes colapsos no mundo financeiro aconteceram exatamente no ano Shemitah. E eu vou falar para vocês de cada um deles rapidamente. Então, aqui está o mistério dos 7 colapsos, ou dos 7 crashes. O primeiro crash aconteceu
entre os anos de 1901 e 1903, foi chamado de a Batalha de Titãs. Na verdade, algumas corporações gigantescas estavam lutando pelo domínio de uma estrada de ferro que cruzava os Estados Unidos de leste para oeste. Essa estrada de ferro chamava Northern Pacific Railroad, estrada de ferro que cruza os Estados Unidos. No final dessa crise, 46% do mercado tinha sido wiped out, destruído, varrido do mapa. A crise desse colapso mais alta aconteceu entre setembro de 1902 e setembro de 1903. Literalmente, ano do Shemitah. Ou seja, Deus começou a mostrar que Ele também tem uma agenda do Shemitah para os gentios, para aqueles que não são judeus. O segundo crash aconteceu no final da Primeira Grande Guerra. A Primeira Grande Guerra aconteceu entre 1914 e 18. Mas a crise financeira no mundo aconteceu entre os anos 16 e 17. Na verdade, em novembro de 1916, as ações começaram a cair. E em dezembro de 17 foi quando elas alcançaram o ponto mais baixo. E no final da crise de 17, 40% do valor da Bolsa de Valores tinha se perdido. E isso aconteceu exatamente no ano do Shemitah, que foi entre setembro de 16 e setembro de 17. O terceiro crash, vocês todos já ouviram falar da crise de 29, né? Em 29, houve de fato a Bolsa despencou, como nunca havia despencado tão bruscamente. Mas no ano de 29, ela voltou a ter recuperações. A Bolsa voltou para os índices normais de até então. Mas quando entrou o ano do Shemitah, esse crash foi chamado, até hoje é chamado de a Grande Depressão. Existe um termo na Bolsa que chama downturn, porque a Bolsa ela tem subidas e descidas. Downturn é quando a Bolsa chega no pico, no ponto mais alto que ela chega, e aí começa a descer. Não volta mais para aquele pico. Então este é o ponto que eles chamam de downturn. O ponto da virada, vamos dizer assim. O downturn aconteceu exatamente a partir de 1930. E começou a descer, descer, e descer, e descer. Mas em abril de 31, uma derrocada aconteceu. E levou a chamada Grande Depressão, que foi uma coisa tão extraordinária, que o mercado só foi se recuperar por volta do ano 54. Neste mês de abril de 31, eles chamam de o mês que fez a Grande Depressão grande. Literalmente fala, o mês que determinou a Grande Depressão de ser extraordinária, como nunca tinha sido. Ou seja, a Bolsa colapsou. Detalhe, entre 1930 e 1931, em 30 começou o downturn, começou a descer. Em 31, ela chegou ao ponto mais baixo e a coisa foi tão grande, o desemprego foi extraordinário, quebradeira, a indústria quebrou. Literalmente, os americanos perderam grande parte do seu poder aquisitivo. E as consequências da crise, chamada crise de 29, mas que na verdade aconteceu principalmente entre 30 e 31, foram até o ano de 54. Ou seja, mais de 2 décadas de depressão, onde os Estados Unidos, e não somente os Estados Unidos, mas o mundo, teve dificuldades de crescimento econômico. O quarto crash econômico foi chamado de a Grande Recessão, ou a recessão da Grande Depressão. Aconteceu entre os anos 37 e 38. A economia americana estava se recuperando a níveis parecidos, perto de fato da crise pré-depressão de 29. Em outras palavras, a produção, o salário
e os lucros estavam voltando para níveis normais. O mundo então estava achando que estava havendo uma recuperação da economia. Mas na primavera de 37, começou a haver um downturn de novo. Downturn, portanto, é o ponto mais alto que começa a descer. E esse processo foi continuando até 38. Essa queda levou o mercado financeiro a voltar aos níveis no tempo da Grande Depressão. E a gente precisa dizer que, mais uma vez, o ano do Shemitah começou em 6 de setembro de 37. Aliás, no exato dia que começou o Shemitah, Wall Street colapsou. No primeiro dia do Shemitah, bum, colapsou. Para vocês terem uma ideia, o emprego na indústria americana caiu 25%. O mercado financeiro perdeu 50% do seu valor. E os lucros das empresas caiu 75%. Até junho de 37, 4 milhões de trabalhadores americanos perderam seu emprego. Diga para a pessoa do teu lado, Deus está querendo falar alguma coisa para o mundo. O quinto crash, gente, não é brincadeira não, tá? Nós estamos falando de crises mundiais. Porque o que acontece na economia americana, diferentemente do Lula, né, que disse em 2008 que aqui era só marolinha, nós estamos até hoje com essa marolinha no pescoço, né? Abala o mundo. E Deus está querendo falar com a igreja. Porque Deus tem para você libertação. Deus tem para você saída. Deus está querendo dizer ao seu povo, eu faço acontecer, mas aqueles que creem em mim, eu abençoo a despeito disso. A quinta crise, o quinto crash, foi em 73, chamado também da crise do petróleo, mas depois passou a ser conhecida como a crise das múltiplas crises, porque o mundo foi abalado em diversas áreas. No final dessa crise, a bolsa perdeu 45% do seu valor. No fim de 2 anos, entre 72 e 74, o GDP, ou o PIB americano, saiu de 7 pontos positivos de crescimento para 2 pontos negativos. Gente, nós estamos falando de você perder a produção do produto interno bruto 9% em um ano. A gente está reclamando, né, que o Brasil agora vai ter crescimento negativo. Saiu de 1 positivo para, sei lá, 1,8 negativo, que eles estão falando. A perda aqui foi muito mais significativa. Em termos reais, para vocês terem uma ideia, a repercussão foi muito pior no Reino Unido. No London Stock Exchange, perdeu 74% do seu valor. E só retornou para os níveis normais em 1987. Ou seja, de 73 a 87, a Bolsa de Londres ficou, obviamente, muito abaixo do que ela já havia experimentado. Demorou 20 anos para que os Estados Unidos recuperassem os níveis perdidos. Mais uma vez eu quero dizer, ano de Shemitah, que começou na última parte de 72 e foi até o outono de 73. 4 meses depois que o Shemitah começou, e o mercado de ações começou a colapsar. Uma das consequências do Shemitah, por um lado, representa restituição, libertação, pagamento das dívidas, ou perdão das dívidas. Mas Shemitah significa também abalo. Shake significa literalmente perdas. E a produção doméstica americana nesse ano perdeu 70%. Todos esses dados aqui, queridos, eu fui pesquisar, tá? Eu entrei, fui pesquisar cada uma dessas crises. E de fato, os analistas não entendem como que isso pôde acontecer dessa maneira. O sexto crash foi o crash da Bolsa de 2000 e 2001. Foi chamado de a crise do .com, ou do .com. Vocês já ouviram falar sobre isso? Na verdade,
quando a internet começou a se tornar muito importante no mundo, os investidores viram uma grande oportunidade de investir no quê? Nas empresas de internet. Então começou a haver uma corrida e todo mundo que abriu uma empresinha, vou fazer uma empresa de, sei lá, o Napster, por exemplo, que começou a baixar música pela internet. Bum! De uma hora para outra aquela empresa virava bilionária, né? Não é que as pessoas ficavam bilionárias por algo que elas construíram, não, porque na bolsa as coisas são voláteis. Uma ação pode hoje valer 1, amanhã pode valer 1000. E houve uma corrida assim extraordinária dos investidores para todo tipo de empresa de internet. Até que chegou um momento em que a bolha estourou. Que as pessoas que investiram tanto começaram a perceber que muitas dessas empresas não iam virar nada. E obviamente o lucro que eles esperavam não existiu. E aí as ações que valiam muito passavam a valer nada. Quem investiu nisso, quebrou. E aí então foi criada a chamada bolha do mercado .com, ou .com. Mas isso aconteceu associado a uma outra coisa extraordinária. O que aconteceu em 11 de setembro de 2001 mesmo? O que aconteceu? As torres gêmeas caíram. Vou contar para vocês um detalhe. As torres gêmeas caíram. Eu me lembro que eu estava chegando dos Estados Unidos. Eu saí de lá no dia 10. Eu cheguei de manhã em casa, o Udo me ligou. Falou, você está aí? Eu falei, estou aqui. Ele falou, liga a televisão. Eu falei, por quê? Ele falou, caíram as torres gêmeas. Eu falei, não, torre gêmea não cai. Não, não pode cair. Como caiu? Não caiu. Ele falou, liga lá. Eu liguei a CNN ao vivo. E eles passando. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Isso foi uma terça-feira. A bolsa fechou. Ficou de terça até domingo fechada. Na segunda-feira, a bolsa abriu. Adivinhem. Era 17 de setembro de 2001, o dia que a bolsa abriu. Literalmente, Wall Street colapsou. O mercado derrubou 684 pontos numa sessão. Vocês não têm ideia do que é isso. Foi a maior derrubada da bolsa na história americana até então. Detalhe. Não é que aconteceu só no dia do Shemitah. Aconteceu no dia 29 de Elul. Que é o último dia do Shemitah. Dia em que todas as dívidas eram perdoadas para os que vivem crendo no Senhor, mas que representam um abalo para aqueles que andam segundo a sua própria fé em si mesmo, autossuficiência. Será que Deus não está querendo dar um aviso para Nova York, para os Estados Unidos, que são uma nação que foram fundadas, uma nação que foi fundada debaixo da palavra de Deus, debaixo da convicção. O próprio feriado de Thanksgiving foi depois do primeiro ano que os peregrinos sobreviveram ao frio. O Mayflower, o navio que chegou e aportou, chegou no inverno, e foi um frio terrível, e durante um ano muita gente morreu. No final do primeiro ano, eles reuniram os peregrinos das 13 colônias, e ali eles fizeram um culto de gratidão a Deus por terem sobrevivido. E até hoje, o povo americano celebra esse como maior feriado, até maior do que o Natal, porque o Natal nem todos são cristãos, este feriado todos celebram. Mas Deus então está avisando. Essa nação que outrora creu em mim, hoje crê no poder do vil metal. E no dia 29 de Elul, queridos, não foi por acaso. A bolsa despencou 680 pontos. Será que estava tudo bem? Será que ia acabar por aí? Será que Deus continuaria mandando avisos para o mundo? Então saibam, queridos, que isso aconteceu não só no dia exato,
mas aconteceu na hora exata. Porque wiped out, a destruição ou o perdão de dívidas acontecia no pôr do sol, do 29 de Elul. Quando a bolsa americana fechou no pôr do sol, no dia 17 de setembro de 2001, o mundo estava em polvorosa. Muita gente se matou, muita gente ficou pobre de um dia para a noite. Será que Deus estava avisando? Se você pular de 2000, 2001, mais 7 anos para o próximo Shemitah, nós vamos chegar no crash chamado de a Grande Recessão, 2007, 2008. Essa foi chamada a crise do subprime. Quantos já ouviram falar sobre isso? Durante algum tempo, a bolsa começou a se recuperar, o mercado americano é muito forte, começou a se recuperar, e as pessoas começaram a encontrar no mercado imobiliário uma oportunidade de ganhar dinheiro. Como é que as pessoas faziam? O indivíduo ganhava lá 2, 3, 4 mil dólares por mês, ele ia pedir empréstimo num banco para comprar uma casa de $1 milhão. Aqui no Brasil não seria possível jamais, né? E eles davam para eles eram orientados a dar o empréstimo para todo mundo, que eles chamam de mortgage, que é a hipoteca. O indivíduo, a casa começava a crescer, valorizava tanto o mercado, ele vendia aquela casa e já ganhava em cima do que ele tinha investido. Pagou $1 milhão, antes da casa estar pronta, já vendia por $1,5 milhão. Aí as pessoas começaram a ver, está sendo fácil ganhar dinheiro assim. Começaram a pegar 2, 3, 4 hipotecas e todo mundo dava dinheiro para qualquer um. Eles eram orientados a isso. Até um momento que começou a ter casa demais. Eu preciso dizer o seguinte, normalmente um banco trabalha com dinheiro alavancado, ou seja, ele não tem todo aquele dinheiro. Então ele vai emprestar, parte do dinheiro que ele empresta, ele toma de outros. Isso chama alavancagem. Há um padrão internacional que diz que você está dentro de níveis seguros, é você emprestar 1 para 7. Para cada dólar que você tem, você pode emprestar até 7. Para vocês terem uma ideia, sabe quantos bancos americanos estavam emprestando? 1 para 40. Ele tinha $1, ele emprestava 40. Qual é o risco disso? O que é subprime? Subprime é o melhor, é uma ação de ótima qualidade. Ou seja, eram ações podres, porque eram pessoas que compravam aquelas casas, mas na verdade não tinham dinheiro para aquilo. Então, quando a bolha estourou, começou a sobrar casas, começou a sobrar imóveis. E os bancos que detinham essas hipotecas, literalmente quebraram. 2 bancos, pra vocês terem uma ideia, detinham 50% de toda a hipoteca americana. Literalmente quebraram. Vocês lembram-se daquela instituição chamada Lehman Brothers, que era uma instituição extraordinária. O mercado americano, o governo americano teve que intervir. Foi lá, literalmente botou 40 bilhões. Só que isso causou um problema extraordinário na economia americana. E o Lula disse que era uma marolinha aqui para a gente. Para vocês terem uma ideia, o mercado financeiro colapsou. As hipotecas imobiliárias não foram pagas. E isso aconteceu mais uma vez, literalmente, no ano do Shemitah. Agora, vocês acham que só ser o ano do Shemitah é o suficiente? Em 2008, olha o sinalzinho de Deus aqui. Eu tinha dito que em 2001 a bolsa caiu 684 pontos. Mas no dia 29 de setembro de 2008, a bolsa não caiu 684 pontos. A bolsa caiu 777 pontos. 777. Número 7, irmãos, na Bíblia é um número de Deus. Que dia será que caiu, hein? Que dia que será que caiu no calendário judeu?
29 de Elul. No mesmo dia, na mesma hora que a bolsa quebrou em 2001, a bolsa quebrou em 2008. Diga para a pessoa do teu lado: Deus está mandando sinal. É chocante ou não é, gente? Será que é coincidência estes 7 crashes acontecerem no ano de Shemitah? E nos últimos 2 acontecer não só no ano do Shemitah, mas no dia em que todos os abalos, porque é importante você entender. Hoje, nos tempos modernos, quando você fala que o indivíduo não pode plantar e nem colher, você está dizendo o quê? Que o comércio vai cair, sim ou não? Você está dizendo o quê? Que vai haver desemprego, sim ou não? Porque as pessoas que trabalham em todas as instituições, seja no mercado, seja na indústria, seja no mercado de serviços, quando o dinheiro falta, o emprego vai embora. Deus literalmente está querendo falar algo para a gente. Eu quero recapitular com vocês. Diga assim: Shemitah significa ou julgamento ou reavivamento. E o que Deus está falando, irmãos, é que quem se colocar na presença de Deus vai viver o reavivamento, vai viver o perdão das dívidas. Mas quem se mantiver crendo na sua própria capacidade, na sua própria força, vai estar debaixo dessa situação. Agora, façam as contas. 2001, 2008, 2015. O que está acontecendo no Brasil, hein? Está de vento em popa? Ano do Shemitah. Deus está querendo dizer para você, numa sociedade imersa em materialismo, carnalidade, idolatria, arrogância, independência a Deus, eu mando o sinal, eu aviso. Agora saibam de uma coisa, tem ainda algo mais extraordinário. Dentro dos ciclos que Deus deu para Israel, depois de 7 Shemitahs, dá quantos anos? 7 vezes 7? 49. Depois do 40º ano, ou seja, depois do 7º Shemitah, vem o ano do jubileu, 50º ano. E o 50º ano, para o povo de Israel, era o tempo da visitação do Senhor, da bênção do Senhor. Detalhe, este ano é o 7º Shemitah. Dia 13 de setembro de 2015, começa o ano do jubileu. Diga para a pessoa do teu lado: Deus vai fazer alguma coisa muito extraordinária. Amém, queridos? Agora, tem um outro detalhe também, a coisa está ficando melhor. A Bíblia diz que Deus, quando Ele quer fazer algo, Ele mostra os sinais nos céus. Ele mostra através de eclipses lunares e solares. Os rabinos literalmente dizem o seguinte, que um eclipse lunar é Deus fazendo juízo contra Israel. E um eclipse solar é Deus fazendo juízo contra o mundo. Porque a lua representa Israel. Os anos judeus são anos lunares. Isso é uma interpretação rabínica. Mas será que vem do nada? Não, a Bíblia diz, abra lá Joel capítulo 3, 14 e 15, diz assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. Aqui está falando literalmente do Armagedon, e o Armagedon será precedido por eclipses.
Mateus 24, 29 a 30, quando Jesus está falando da sua vinda, ele diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Os anos 2014 e 2015, também no ponto de vista da astronomia, têm sido extraordinários. Por quê? Porque em 5.000 anos, a NASA diz que houve 12.000 eclipses. É muita coisa. É mais ou menos um eclipse e meio para cada ano, ou mais do que isso. Acontece que os anos 2014 e 2015 está tendo eclipse solar e lunar. E esses eclipses acontecem exatamente nas festas bíblicas. Um na Páscoa e o outro em seguida em Tabernáculos. No ano seguinte, Páscoa e Tabernáculos. Isso é chamado de tétrade. 4 eclipses lunares de lua de sangue, também chamado. Lua de sangue é porque a lua fica avermelhada. E outra, esses eclipses aconteceram de maneira plena em Jerusalém, nas festas bíblicas. Será que Deus está falando alguma coisa com a gente? O incrível disso, queridos, é que estas tétrades só aconteceram 6 vezes nos últimos 2.000 anos. 4 dessas 6 estiveram diretamente ligadas a Israel. Novamente, diga assim: eclipse lunar, juízo para Israel. Eclipse solar, juízo para o mundo. Na crise de 31, houve um eclipse solar no dia 12 de setembro, no fim do Shemitah. No calendário judeu aconteceu literalmente no primeiro dia de Tisri, que é o ano novo. Aconteceu um eclipse solar e veio junto com o quê? Com abalo econômico. Em 1987, é importante dizer que 8 dias depois disso, a Inglaterra abandonou o lastro do ouro, porque antigamente era usual que a nação lastreasse o papel moeda em ouro. Eu tivesse tantas toneladas de ouro, eu podia, a casa da moeda podia lançar tanto de papel. A partir do momento que eu precisasse lançar mais dinheiro, então começava a gerar uma inflação, porque você tinha mais dinheiro no papel do que dinheiro em lastro de ouro. Mas a partir deste ano de 31, a Inglaterra deixou de usar o lastro de ouro, e isso determinou muito crash e falência de bancos no mundo inteiro. Em 87, houve também um eclipse solar, que aconteceu no dia 23 de setembro. E aconteceu exatamente no dia 29 de Elul, que é o dia da nulificação. Menos de 30 dias depois, aconteceu o colapso mais misterioso da história. É chamado de The Black Monday, a segunda-feira negra. Um dos maiores crashes da história. Ele é misterioso porque ninguém sabe exatamente o que determinou. Agora, este ano, diga este ano, nós teremos 2 eclipses solares. Gente, Deus está falando. O primeiro aconteceu no dia 20 de março deste ano. Sabe que dia é esse? De 20 para de 21, no pôr do sol. É o 1º de Nisan. É o início do ano sagrado em Israel. Como eu disse, Israel tem 2 calendários. Tem um calendário civil, que começa por volta de setembro, outubro. E tem um calendário religioso, sagrado, que começa no mês de Nisan. No 14º dia tem o Pêssar, tem a Páscoa. Deus está chamando o seu povo para a santificação. Deus está avisando: olha para o céu. Veja os sinais que eu estou dando. É tempo de olhar para mim e esperar de mim. E o Senhor me mandou dizer para você, querido,
Este ano vai ser um ano que vai abalar o mundo. Este rabino, ele está literalmente falando. E o interessante porque a economia americana está se recuperando, está subindo. Mas em todos esses crashes, houve uma recuperação até chegar ao ponto da virada, ao downturn. E ele não só está dizendo que tem grandes chances de acontecer, mas está mostrando sinais. Ele está dizendo, olha, o segundo eclipse solar deste ano vai acontecer no dia 13 de setembro de 2015. Olhe para o teu irmão do lado e diga assim, 29 de Elul. Diga exatamente o dia que termina o 7º Shemitah e começa o ano do jubileu. Sabe, querido, neste ano, outra coisa interessante para você ler, para você pensar. Sabe qual é o último dia que a bolsa estará aberta nessa semana? Dia 11 de setembro. Vai ser uma sexta-feira. Exatamente como aconteceu em 1931, em setembro de 31, em setembro de 87, o fim do Shemitah determinou um colapso extraordinário em Wall Street. Deixa eu fazer uma coisa para você. Você tem dinheiro investido em bolsa? Eu vou te dar um conselho espiritual. Vai pensando, chegando perto dessa data, tira esse dinheiro, bota em algum lugar, rende um pouquinho menos, pelo menos você vai investir em alguma coisa mais segura. Porque bolsa é isso. Tem maiores lucros, mas pode ter grandes perdas. Então, pensa bem. 13 de setembro, eu não estou dizendo, é ele que está dizendo. Deus, deixa eu dizer uma coisa, Deus, você nunca pode pôr Deus numa caixa, tá? Deus, ele não tem que fazer alguma coisa assim. Houve Shemitahs que não aconteceram. Mas, vai que, diga para a pessoa do teu lado, vai que. É muito sinal, gente. É ano de Shemitah, é o 40º ano, vai iniciar o 50º, que é o jubileu, vai ter um eclipse no dia da nulificação. Eu não tenho dinheiro em bolsa, mas se tivesse eu tirava. Qual é o lugar mais seguro de estar? Existem 1000 possibilidades, conjecturas. O que pode determinar a queda da bolsa? Por exemplo, se o Irã desenvolver uma bomba e jogar lá sobre Israel, sobre qualquer um dos inimigos, sobre a Arábia Saudita, a bolsa pode quebrar, o mundo pode ser abalado. Tem 1000 coisas que podem acontecer. Qual o melhor lugar para estar no mundo? Nova York? 11 de setembro? 29 de Elul? Não é o melhor lugar para estar em Nova York. Qual o melhor lugar para estar em São Paulo? Paris? Diga assim, o melhor lugar para estar nesse dia é no centro da vontade de Deus. Você pode aplaudir o Senhor e dizer, eu creio. Porque para quem confia em Deus, para quem crê no Senhor, o Shemitah é sinal de aliança. O Shemitah é sinal de perdão de dívidas. Mas quando o povo anda, e eu disse para vocês que eu não poderia falar tudo hoje. Semana que vem tem coisas bombásticas para falar. Dá vontade de falar agora, mas não vou falar. Não, vocês vão ter que vir aqui a semana que vem. Mas Deus está falando com a sua igreja. É hora de você olhar para dentro, confessar pecado, pedir, Senhor, eu quero acertar minha vida, eu quero me acertar contigo, eu quero glorificar o teu nome, eu quero ser um sinal da tua glória, eu quero ser um instrumento para revelar ao mundo que o Deus que eu creio é um Deus verdadeiro, um Deus que controla a história, amém, queridos? Diga assim, eu sirvo a Yeshua, o meu Senhor e o meu Salvador, amém? Sabe, querido, tem 2 palavras que eu quero dizer para vocês no hebraico que são muito significativas. A primeira é deserto. A palavra deserto é midbar no hebraico. Vem da raiz da palavra dabar, que é palavra.
Porque muitas vezes é no deserto que Deus fala com a gente. Quando a gente está em volta de muitas coisas que estão gritando, a gente não ouve a Deus. Mas às vezes Deus permite que a gente passe por um deserto. Quantos aqui estão vivendo um deserto financeiro, alguma situação na tua vida? É onde Deus quer falar com você. E é onde Deus quer falar e mostrar direção para você. Para que você saiba que Ele cuida dos seus. Você sabe qual é a palavra para segurança em hebraico? Yeshua. Qual é o lugar para estar? No centro da vontade de Deus. Qual o segredo da nossa segurança? É o nome de Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus está dizendo para você, essa não é uma palavra para te trazer medo, não. Essa é uma palavra para te trazer alegria. Porque o mesmo Deus que está abalando o mundo é o Deus que cuida dos seus. Na história de Israel, todas as vezes que Israel esteve para ser aniquilada, todas as vezes Deus libertou. Muitas nações poderosas se levantaram para destruir Israel. Nenhuma delas prevaleceu, porque Deus tem aliança, e Ele diz que a aliança que Ele faz com Abraão é uma aliança eterna. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: você apoia Israel. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos, o juízo que Deus vai julgar as nações, é incrível isso. Deus fala, eu vou julgar as nações pela maneira como elas dividiram a minha terra. Por que os Estados Unidos está vivendo essa bancarrota? Ainda eles são poderosíssimos. Mas vocês sabiam que no ano Shemitah do ano passado, eles deixaram de ser a primeira nação do mundo, e hoje a China é a nação que tem o maior PIB do mundo? No ano do Shemitah. Vocês vão ver o ano que vem, semana que vem eu já estou começando sem querer soltar. Não esquece o que eu falei. Durante 4.000 anos, Satanás tem tentado destruir Israel. O Egito quis destruir. A Síria quis aniquilar. A Babilônia quis nullificar. Roma quis varrer do mapa. O Egito é uma nação pequena. A Síria já não existe. A Babilônia se tornou desolação. O Império Romano caiu. Hitler se suicidou. Ninguém pode contra o povo de Deus. Amém? Ninguém. Mas a Bíblia diz que se você crê em Yeshua, em Jesus Cristo, você é filho de Abraão também. E a aliança de Deus com Abraão, porque Deus fala para Abraão, Abraão, olha para os céus, assim será a tua descendência. Olha para a areia do mar. A terra fala dos descendentes carnais, dos descendentes físicos de Israel. O céu fala dos descendentes espirituais, a igreja. Nós somos filhos de Abraão pela fé, porque ele é o primeiro que creu em Deus. E Deus fez uma aliança com ele eterna. Diga para a pessoa ao teu lado, você não vai ser abalado, porque você é filho de Abraão. E da mesma maneira como Deus é fiel ao povo de Israel, Ele cuida dos seus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e dizer, eu creio. A Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu quero terminar a minha palavra, queridos, dizendo que este ano é um ano para a gente refletir. É um ano para a gente olhar para dentro, em primeiro lugar dizer, Senhor, eu não quero confiar nas minhas forças. Eu quero confiar na tua força. Eu não quero confiar na minha capacidade, eu quero confiar na tua aliança. Eu quero confiar no nome de Yeshua. Deus está mostrando, queridos. Eu mostrei para você as 7 crises que abalaram o mundo. Todas elas aconteceram no ano de Shemitah. Deus vai mandando sinais. E notem, cada crise foi piorando. A crise de 2001, todo mundo falou, meu Deus, nunca tinha sido uma crise tão grande. Da bolsa cai tanto num dia, 684 pontos. 7 anos mais tarde, no mesmo dia, no dia 29 de Elul, no dia da nulificação, acontece a mesma coisa. Seja
por causa da crise do mercado imobiliário, seja por conta daquilo que Deus, do viés de Deus, da agenda de Deus. O fato é que a bolsa caiu 777 pontos. Deus está mostrando. Agora, este ano é muito sinal junto. Ano de Shemitah, ano das tétrades, das luas de sangue, ano dos eclipses solares, um acontecendo no primeiro dia do ano sagrado. É como se Deus está falando: olha, o sol é juízo para o mundo, consagrem a sua vida. É ano de santificação. Por isso nós estamos orando e jejuando. E o segundo eclipse acontecerá exatamente a Sueli está me falando de outro detalhe aqui, que eu vou falar semana que vem. Tem a superlua. Eu posso explicar isso melhor para vocês. O que é um super eclipse ou uma superlua? Porque aqui está a Terra. A Lua gira em torno da Terra, mas não gira de maneira circular. Como é que eu digo? É eclipse, elíptica. Então o que acontece? A Terra está aqui, tem um momento que a Lua está mais distante, tem um momento que ela está mais perto. Este ano também vai acontecer este eclipse lunar com a superlua. Você já notou que às vezes a lua fica maior no céu? É porque ela literalmente está mais perto. Este ano, o dia que ela vai estar mais próxima da Terra, ela vai estar em lua de sangue. Diga para a pessoa do teu lado: é muito sinal. Eu não quero que você se desespere, porque, meu querido, a gente crê em Deus, e é nas horas das crises que Deus separa os seus dos que não são dele. E é nessa hora, querido, que Deus levanta o seu povo para glorificar o seu nome. Na crise mais profunda, no dia mais escuro de Israel, lá no Egito, Deus mostrou a sua mão poderosa e conduziu o seu povo pelo Mar Vermelho. Deus vai te conduzir também. Este ano é um ano que Deus vai perdoar as suas dívidas, vai libertar você daquilo que te prende, em nome de Jesus. Você crê? Vamos ficar de pé e vamos orar, queridos. Pode aplaudir, libere o seu louvor, a sua adoração. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós estamos diante de um ano em que o Senhor está querendo mostrar os seus sinais para o mundo. Nós queremos te agradecer por Yeshua, pelo nome de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, quando essas coisas estiverem acontecendo, erguei os vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. Quem sabe o Senhor não volta neste ano, no início do jubileu. Mas nós queremos, ó Deus, em primeiro lugar, pedir perdão, Pai. Pedir perdão por todo o materialismo, por toda independência. E nós queremos reconhecer, Senhor, que Tu és o dono de todas as coisas. A Tua palavra diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e tudo que nele existe. Nós queremos te adorar, ó Pai, porque o Senhor cuida de nós. Apesar do Senhor ser um Deus tão poderoso, soberano, que controla as nações e a história do mundo, Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor cuida dos teus. E até mesmo os fios de cabelo da nossa cabeça não caem, se o Senhor não permitir. Nós entregamos a nossa vida, a nossa família, os nossos negócios. Nós te agradecemos pelo Teu amor. Nós te agradecemos pela Tua graça, Senhor. Pai, o mundo está vivendo cada vez mais na contramão da Tua vontade. Nações estão apostatando, homens e mulheres deixando a verdade do Evangelho, ó Deus. Mas nós queremos declarar a nossa confiança e a nossa fé em Ti. E queremos declarar que o Senhor é o nosso Redentor. O Senhor é o nosso Shemitah. O Senhor é aquele que nos perdoa de todos os pecados, Pai.
Nós queremos te amar, queremos ser luz do mundo e sal da terra. Pai, muito obrigado, porque o Senhor está revelando. E a tua palavra diz que o Senhor não fará nada sem antes revelar, ó Deus, os teus segredos aos teus servos, os profetas. Agradecemos ao Senhor pela vida deste rabino, porque ele tem sido instrumento do Senhor para trazer essas verdades, ó Deus. Queremos estar prontos para ouvir a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.